meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. A minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos numa festa de casamento, bodas de Caná, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, e lá estava sua mãe. Casamento. O casamento no Antigo Testamento é a imagem da relação de Deus que desposa o seu povo. E é um casamento de fato feliz. Um casamento em que a esposa, que é o povo, por vezes age com infidelidade, com ingratidão, mas é um casamento no qual o amor prevalece, o amor de Deus, o amor que reconquista esta esposa e a guarda. No Novo Testamento, a imagem do casamento reaparece. E agora nós temos em Jesus o noivo que desposa a humanidade,
a igreja, que somos nós, sua esposa. Lá estava a mãe de Jesus, mãe da igreja. E tudo hoje, na liturgia da palavra, nos fala de intercessão. A começar por uma mulher que prefigura Nossa Senhora, ou seja, que lá no Antigo Testamento já é uma representação daquilo que Maria seria e faria conosco com a sua intercessão, com a sua presença. Estamos falando de Esther, que conquista o coração de um rei violento e mediante a sua graciosidade, Esther faz um pedido, não por si mesma, mas pelo seu povo. Ela tinha por parte do rei toda a afeição e o encanto. E o rei está de certa forma fascinado por Esther, que ele até mesmo promete dar a ela metade do seu reino, mas ela não pensa em si. Ela sabe que o seu povo, o povo de Israel, está prestes a ser exterminado, corre risco de morte. Então ela pede por este povo e o rei lhe concede, de maneira que Esther, ao tocar o cetro, que era um símbolo, né, do poder do rei, tem esta graça alcançada. Nós temos hoje Maria como rainha, porque antes Jesus é aquele que se apresenta a nós como o rei, e o rei do serviço, o rei do amor total, do amor extremo que se demonstra na cruz. Vamos então para o Evangelho. Lá encontramos Jesus, aquele que com sua mãe é o único capaz de dar o vinho novo para aquelas pessoas que estão como que vazias por dentro. Jesus é convidado e ele percebe que muitas pessoas estão ali comemorando, mas a sua mãe, com tamanha sensibilidade feminina, percebe a inquietação e a angústia dos noivos, porque havia faltado vinho. Jesus é aquele que ouve a sua mãe, que faz um apelo pelos noivos. Não pensemos que Jesus estivesse indiferente, muito pelo contrário. Jesus, por várias vezes no Evangelho, até mesmo se coloca nesse lugar de espera para despertar a fé dos seus discípulos. E nós temos aqui a mãe da fé. E ele queria, sem dúvida nenhuma, no seu plano de amor, junto do Pai, do Espírito Santo, que Maria realmente fosse apresentada a todos como aquela que olha para o seu povo, que percebe aquilo que se passa com este povo amado por Deus. Mas uma coisa estranha Jesus vai dizer para Maria depois que ela pede pelos noivos. Ele se dirige a ela dizendo que ela é mulher. Mulher, minha hora ainda não chegou. Maria, com tamanha confiança, persiste e coloca diante de Jesus aquela necessidade. E depois motiva os serventes que estão ali a encherem as talhas de água. Ainda não era a hora, mas Jesus decide se manifestar, porque Nossa Senhora é aquela que está com o seu povo. Pede não por ela, pede pelos noivos, que representa todos aqueles que são alcançados por Cristo e que precisam do vinho da alegria e do amor. O vinho sempre vai representar na Sagrada Escritura este amor nobre, que quanto mais tempo passa, quanto mais envelhece, digamos assim, mais amadurece, podemos dizer, melhor se torna. Então o amor de Deus é eterno e sempre vai nos surpreender. Jesus é aquele que olha para as talhas, ou seja, os jarros de água que eram usados para a purificação dos judeus, para um gesto ritual na religião judaica,
e percebe que estes jarros, essas talhas estão vazias. O povo de Deus se encontrava esvaziado da verdadeira alegria de se relacionar com Deus. Quantos corações hoje vazios? Pessoas sem sentido de viver, pessoas que às vezes vão perdendo o significado daquilo que estão fazendo, né? Seja dentro da sua casa, seja até mesmo dentro da própria comunidade. E Jesus é aquele que traz a água por meio dos serventes, que depois vai se tornar em vinho. Por que ele traz a água? Porque é ele que ordena: encham de água essas talhas. Então Jesus conta com a colaboração daqueles serventes para transformar em vinho novo, em alegria, em festa, aquilo que havia se transformado em indiferença, em corações ressequidos, em falta de esperança. Maria é esta que surge como a mulher. Por que mulher? E por que não Jesus a chamou de mãe? Justamente porque no Antigo Testamento também aparece uma mulher, Eva, aquela a quem Deus diz que pisará depois a cabeça da serpente, depois do pecado contaminar o homem e a mulher. Esta é a promessa de Deus, de que a mulher pisaria a cabeça da serpente. E hoje essa expressão mulher aparece novamente. Se apareceu no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, aparece agora no último livro, o Apocalipse. Estamos falando desta mulher revestida de sol, esta mulher que está prestes a dar à luz, que representa sim a igreja. E toda vez que a igreja aparece numa representação bíblica, nós podemos aplicar também nessa representação a figura de Nossa Senhora. Então ela é a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse, aquela que pisa a cabeça da serpente, aquela que está revestida toda de Deus, cheia da graça, a mulher deste povo, a mãe. Maria intercede pelos seus filhos e pelo povo brasileiro. Maria é aquela que nos ajuda a ser obedientes a Jesus como igreja. O serviço que os serventes realizaram foi em conjunto. Afinal de contas, eram tantas talhas por serem enchidas, não é? E era preciso também uma organização, uma disponibilidade, era preciso acreditar que algo sairia dali. O Evangelho diz que os discípulos, depois de verem esta grande manifestação, este grande sinal que é a água transformada em vinho, acreditaram em Jesus. Nós precisamos ser uma igreja também que acredite no Senhor, que tenha a alegria de ser católicos, porque nós encontramos no Apocalipse esta mulher que sofre com o dragão que se investe contra ela e contra o seu filho, mas é a mulher que depois, ao final, guardada por Deus, vai triunfar com Jesus, a igreja, a própria mãe de Deus. O dragão simboliza as forças do mal, as forças que querem dividir, as forças que querem arrancar a esperança, as forças da morte, que querem dissipar toda a fé. Os católicos precisam, a exemplo de Nossa Senhora, renovar a sua fé. Precisam também renovar o seu compromisso uns com os outros, né? Dentro da família, e por que não dizer dentro do seu próprio casamento, se esse tema é trazido hoje. Dentro do servir com disposição, mas não apenas isso, com alegria. Não, Jesus não quer simplesmente pessoas que façam coisas por Ele, para Ele. Jesus quer pessoas que realmente façam com alegria, como uma grande oferta. E aquilo que nós apresentamos, ou seja,
a água dos nossos talentos, não é? É enobrecido pela graça de Deus, transformando-se no vinho novo, no sabor que Deus dá a tudo aquilo que nós fazemos com amor e que depois conta com a bênção dele. Somos filhos do dragão ou filhos desta mulher? Os filhos do dragão permitem que o ódio venha corroer o seu coração, espalham confusão, alimentam rivalidades, são vazios por dentro. Os filhos desta mulher, da geração que a saúda como bem-aventurada, são filhos que se envolvem, são participativos. São pessoas que não apenas estão na igreja para pedir uma graça por intercessão de Nossa Senhora, mas pessoas que, tão agraciados pela intercessão maternal dela, se colocam a serviço. Em outros momentos contam também com ela. Mas são filhos que se sentem parte de uma igreja e sabem que podem evangelizar todas as pessoas que passam pela sua vida. São filhos que se reúnem em oração, mas são filhos também que querem apresentar e gerar Jesus ao mundo. Maria, nossa mãe, nosso exemplo, nossa intercessora, nos ajuda a ser uma igreja participativa, uma igreja cheia do espírito missionário, uma igreja que anda em comunhão. Não percamos a comunhão, amados irmãos e irmãs, com este Deus que é o esposo, como servos que somos também de uma igreja que nos chama a nos colocar sempre em prontidão, como filhos de Nossa Senhora, que extraem dela o seu modelo de vida orante, de vida de serviço, de vida de missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Creio em Deus Pai,